Bom dia, meus amados irmãos, como vão? Tudo em paz? Vamos para mais 5 minutos com a palavra, 1 Samuel, capítulo 8. Ontem nós começamos essa reflexão e eu fiquei preso de forma positiva nos primeiros versículos, tratando de uma questão muito sensível para quem é pai, para quem é mãe, como nós podemos criar filhos que refletem a glória de Deus e que permanecem firmes, mesmo diante das investidas de Satanás. Se você ainda não assistiu, assista a live de ontem, está aqui disponível no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos continuar com uma outra reflexão, ainda no capítulo 8 de 1 Samuel. Diz assim o texto: Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. E aqui nós já temos um tema polêmico, que é o nepotismo. Como assim ele colocou os filhos dele como juízes de Israel? Eles tinham competência, eles tinham a capacitação, eles tinham a aprovação de Deus para isso? O texto não nos revela, mas ele vai dizer como eles se comportaram. Versículo 2. O seu filho mais velho se chamava Joel. Ontem eu esqueci de dizer, né? Joel significa o Senhor é Deus. E o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, uma cidade famosa. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Meu Deus, isso aqui é um tema para nós discorrermos aí ainda sobre criação de filhos, mas vamos avançar. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Então nós sabemos que Jesus ensinou que há dois senhores. E olha que Jesus está colocando o dinheiro, mamon, numa espécie de entidade que vai influenciar, sim, a sua vida espiritual, porque ele está dizendo que existe o Senhor Deus, Criador, e está dizendo que existe um Senhor chamado Mamon. Então, eles estavam servindo a Mamon, enquanto eles deveriam ser líderes tementes a Deus, porque eram juízes. Eles aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Opa, será que esse tema aqui tem alguma coisa a ver com a nossa realidade contemporânea? Bom, a Bíblia diz, eu fico assim, sempre que eu estou lendo o texto bíblico, eu lembro do texto de Eclesiastes, que não há nada novo, essas demandas, essas crises polêmicas que nós vemos no meio cristão, no meio secular, elas se repetem, por isso a Bíblia é um refúgio. A Bíblia é um compêndio de orientações que vão nos ajudar a encontrar sabedoria e tomarmos as melhores decisões e termos a postura que agrada a Deus. Então vamos lá, versículo 4. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Meu Deus, isso aqui é muito triste para um pai, para uma mãe escutarem, se forem cristãos, claro. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. O livro de Samuel, ele mostra essa transição da liderança teocêntrica, digamos que a gente pode usar essa expressão, porque os juízes, eles consultavam, ou deveriam consultar a Deus, como no caso de Joel e Abias, eles não estavam fazendo isso, eles consultavam o mamon. Quem pagasse mais levava a decisão que eles tinham ali a caneta ou a pena, vamos dizer assim, para decidirem, né? Isso é muito triste, claro. Versículo 6. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles estão... Aliás, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Eu vou encerrar aqui a reflexão, são apenas 5 minutos, mas veja, nem tudo que Deus permite, ele está aprovando. Por causa do comportamento de Joel e Abias, os filhos de Samuel, o povo queria
ter o povo pagão como o espelho de liderança. Eles não olhavam para aquilo que Deus havia instruído, orientado, aquilo que a história de Israel já poderia apontar como um modelo. Nós tivemos exemplos de juízes que foram tementes a Deus. Todos eles tiveram, né, suas dificuldades, por exemplo, o Jefté, Sansão, Gideão, todos eles tiveram suas falhas, suas precipitações, seus pecados, mas aquele era um modelo que Deus estava permitindo que acontecesse em Israel. E agora o povo usa o mau exemplo, o mau comportamento, a improbidade de Joel e Abias como desculpa para dizer, olha, nós agora queremos que você arrume para nós um rei, assim como os povos pagãos têm. E Deus é muito direto nessa resposta para Samuel. Deixa eu ver aqui a expressão que está registrado, como Deus responde a ele. Atenda ao pedido do povo. Vai lá, faça como eles querem. E a minha reflexão hoje e a minha oração, que o Senhor Deus nos livre de vivermos e fazermos algo que ele permitiu, mas que ele não concorda, que ele não aprova, porque as consequências virão. E se você ler o texto a partir do capítulo 9, nós temos ainda, se eu não me engano, mais duas ou uma reflexão no livro de 1 Samuel, não vai dar tempo de nós explanarmos as consequências dessa transição de um modelo teocêntrico, onde os líderes deveriam consultar a Deus para tomarem suas decisões, agora migrando para um modelo monárquico, que vai ser inaugurado com quem? Quem é o famoso? Deixa aí nos comentários quem foi a pessoa que inaugurou esse período monárquico aqui no capítulo, deixa eu ver, aqui no capítulo 9. No capítulo 9 já, sem mais delongas, nós veremos quem foi o sujeito que inaugurou o período monárquico na história de Israel. Que Deus te abençoe e lembre-se, nem tudo que Deus permite, ele está aprovando. Muito cuidado, porque há muitas pessoas que estão sendo enganadas por Satanás, inclusive nas mídias aí dizendo, eu agradeço a Deus, porque foi ele que permitiu que eu alcançasse isso e aquilo outro. E você olha para a história de algumas dessas pessoas e você vê que não há respaldo bíblico, não há aprovação de Deus em determinado comportamento dessas pessoas. Portanto, a história dessa transição monárquica deixa muito claro, repito, nem tudo que Deus permite está sendo aprovado por ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha uma ótima noite.